Vamos embora, pessoal. Dia de palpites para a Liga dos Campeões. Eu digo a vocês, pelo menos uma remontada a gente vai ver. Seja do Aston Villa, seja do Dortmund, seja do Real ou seja do Bayern. Um dos quatro vai reverter. Quem vai ser? Aí eu não sei dizer. Só sei que eu tenho dica para todos os jogos das quartas de Liga dos Campeões e também para os jogos do Brasileirão. Então, se você é novo, já se inscreve aqui, deixa o seu like e vamos rodar a vinheta para passar para vocês os palpites desta terça-feira. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaraj aqui para mais um vídeo. Antes de mais nada, se você quer participar do meu grupo gratuito, onde eu mando mais dicas e as melhores super cotações selecionadas, o link está no meu primeiro comentário fixado no Telegram e a inscrição é gratuita, beleza? O primeiro jogo de hoje, pessoal, Aston Villa e PSG, um confronto que eu acho que ainda está em aberto, apesar da força dos franceses. O Aston Villa conseguiu um golzinho no final, e esse golzinho foi muito bom para deixar o time vivo, até porque ele tem conseguido fazer 2, 3 gols aqui em muitos jogos em sequência. Óbvio que o nível dos adversários não é tão forte, e o desempenho em casa do Aston Villa também é muito bom, com 10 jogos de invencibilidade, e muitos vencendo por 2 gols de diferença, placar que levaria a decisão aí para a prorrogação e pênaltis. Agora, o grande problema é o lado do adversário, né? O PSG venceu simplesmente os últimos 10 jogos em casa. Mas vamos falar primeiro, né, dessa equipe do Aston Villa. O Aston Villa é um time que tem, desde a temporada passada, o Unai Emery como treinador, e ele mudou muito o estilo dessa equipe. É um time mais combativo no meio-campo e um time com uma ofensividade muito grande. Ele até terminou a temporada passada com umas invencibilidades muito grandes, várias vitórias muito boas, mas no meio do início dessa temporada, ele teve um probleminha muito no lado defensivo e nos jogos fora de casa, mas recentemente ele corrigiu isso e o time cresceu bastante de produção. Ajuda bastante o Asensio, a entrada dele no meio-campo, ele tá entrando e fazendo muitos gols, então é um cara que pode mudar a partida, além do Rodgers, que tá jogando uma excelente temporada. O melhor jogador do Aston Villa nessa temporada é o Rodgers, junto com o meio-campo, que é muito sólido com os Tielemans e também o Camará. A gente não pode esquecer do Oli Watkins comandando o ataque, então é um time que tem uma média de gols muito alta, são 2,2 gols por partida, e como eu disse, o time chega aqui numa sequência muito forte, só perdeu recentemente para a equipe do PSG, além de um jogo em fevereiro lá para a equipe do Aston Villa. O adversário, por sua vez, é o PSG, que tem jogado também um excelente futebol. O PSG, desde que saíram todas as estrelas, ele melhorou e melhorou demais. Ele ainda tem jogadores muito efetivos. Esse ataque com o Doué, que é por muitos considerados aí o novo Mbappé, joga muita bola. Dembélé e o Kvaratskhelia, ainda tem as chegadas do Barcola. Cara, esse time do PSG é muito bom. O Vitinha tá fazendo uma temporada absurda. João Neves também pela direita. Então, assim, esse time do PSG é hoje candidatíssimo ao título. Talvez o principal candidato ao título, pela maneira que ele dominou adversários muito fortes, como foi o confronto de ida diante do Liverpool e também o primeiro jogo diante da equipe do Aston Villa. O DNA é bastante ofensivo e o PSG, se tiver chance, vai conseguir buscar. Eu quase fui aqui, pessoal, num dupla chance da equipe do Aston Villa, porque eu acho que o Aston Villa tem sim as suas chances, mas o PSG tem um desempenho tão forte fora de casa que eu acabei não conseguindo ir, e ao mesmo tempo também o desenho do jogo ele dá uma pressão muito grande para o Aston Villa, mas ele também dá espaços para uma transição do PSG que é muito rápida e efetiva. Então isso deixa a gente num livro de risco grande, porque o Aston Villa vai colocar o nosso resultado em risco o tempo todo. O mercado que eu mais gosto aqui, pessoal, é o mercado de gols mesmo, assim como foi a linha do primeiro jogo. Esse jogo aqui para mim, o mais de 2,5 aqui é muito bom. A linha tá em 1,60, então vou esperar para poder pegar em 1,80, muito por conta de defesas sólidas aqui, mas são ataques muito fortes e por conta da necessidade das equipes. Isso acontece na maioria dos jogos também, então a gente tem tanto gols do Aston Villa como gols do PSG, e esse é o mercado que eu mais gosto. Eu não descarto uma remontada do Aston Villa aqui, mas é realmente muito difícil. Mais dicas e super odds desse jogo estão no primeiro comentário fixado, que eu mais gosto aqui, mais de 2,5, e para bilhete eu pegaria aqui o ambas marcam ou mais de 2,5 lá na Betano. A cotação disso é 1,33. No segundo jogo a gente tem o Borussia Dortmund contra o Barcelona, e o Borussia Dortmund vem para poder meio que encerrar a sua temporada mesmo, que a gente pode dizer que é uma temporada melancólica. O time provavelmente não vai para nenhuma competição europeia na Bundesliga, embora ele tenha conseguido uma arrancada recente, e um jogo que dá uma semi-moral porque ele não foi derrotado para o Bayern de Munique, e ele conseguiu 2 vitórias muito importantes diante do mais, como o Freiburg. Ele ainda consegue chegar tanto na Champions como Liga Europa e eventualmente Conferência Liga, mas ele vai precisar de vencer os últimos jogos aqui, e parece que vai ser o foco da equipe mesmo, porque devolver um 4-0 diante do Barcelona parece impossível. Agora, o time tem o Guirassy, que é um atacante muito bom, tem também o ADM, tem o Brandt, tem o Svensson,
Então é um time que tem muita qualidade para poder tentar reverter. Agora, o grande problema é justamente o adversário. O Barcelona, assim como o PSG, acho que são os dois principais candidatos ao título hoje pelo futebol que vem jogado. E o Barcelona ele é muito sólido ofensivamente. Ele consegue produzir gols das mais variadas maneiras, seja com o Rafinha, seja com o Yamal. Temporada absurda do Yamal, do Rafinha de melhor do mundo. E o Lewandowski, que é um cara para poder fazer muitos gols, e ele tem feito todos esses gols. Meio campo ainda tem o Pedro jogando muita bola com o Young, com o Gavi. Cara, esse Barcelona realmente é muito imponente e ele se impõe tanto nos jogos dentro quanto nos jogos fora de casa. O Borussia Dortmund recentemente melhorou seu desempenho defensivo, mas ainda assim ele segue sofrendo gols repetidamente nos jogos. Ofensivamente, é um time que também consegue agredir, então o cenário também está desenhado aqui com um pouco mais de dificuldade para o Borussia, mas também com mais facilidade para o lado do Barcelona. Então eu gosto também do mais de 2,5 gols nesse jogo e também a minha dica. E para bilhete, também vou no ambas marcam ou mais de 2,5. Essa cotação está em 1,24. Lá na Betano dá para você fazer uma duplinha aqui com odd 1,64, que está aí na tela para vocês, com ambas marcam ou mais de 2,5 nesses dois jogos, beleza? Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Ceará recebendo a equipe do Vasco. Ceará que conseguiu um empate no primeiro jogo diante do Bragantino, uma vitória diante do Grêmio e uma derrota, né, no último jogo diante da equipe do Juventude. A gente estava nesse empate no do Juventude. O Juventude é forte em casa. Eu gostei de algumas coisas que eu vi no Ceará, mas não morro de amores por essa equipe. A defesa sofreu gols aqui em 2 jogos já. 4 gols sofridos, uma média de mais de 1 por partida. E não sofreu pro Grêmio por um acaso também, porque o Grêmio criou bastante chance. E estava me poupando aqui também. Então, assim, o Ceará é um time que tem um risco nesse lado. Para poder piorar, hoje ele tem 3 desfalques para essa partida aqui, embora tenha a volta do seu lateral direito. O Ceará é um time que ele vai ter agora, por conta da pressão da torcida e do estilo que ele fez os 2 primeiros bons jogos, meio que uma obrigação de atacar. Esses times que têm essa obrigação, ele tem um pouco de dificuldade. Nos últimos resultados aqui do Ceará, a gente tem aqui 5 vitórias nos últimos 10, algumas contra adversários frágeis. E o Ceará não é uma equipe em termos de elenco tão forte assim para ter uma odd 2 diante do Vasco, na minha visão. Pesa a favor o fato do time estar invicto em casa nos últimos 10 jogos, vencendo 7 dessas partidas. O Vasco fora dos seus domínios com um pouco mais de dificuldade, mas poupou diante da equipe do Corinthians aqui, perdeu para o Flamengo, que é muito mais forte, e nos outros jogos conseguiu pelo menos um empate. O Vasco hoje não vai poder contar com o Tietchan, com problema pessoal, com o Coutinho, que vai ser poupado, deve jogar o Payet, não muda tanto. E no meio-campo deve jogar tanto o Jair ou o Paulinho, que são boas peças na minha visão, quando são inclusive ser titulares. Então eu não vejo o Vasco perdendo tanto com o Payet entrando no Coutinho, nem com o Jair ou o Paulinho entrando na vez do Tietchan. O Vasco, ele é um time que fez boas atuações no momento. Ele pega um ponto forte de ponto de cruzamento na área e finalização do Veguete, que cabeceia muito bem, é sempre muito perigoso. E o Vasco hoje ele é um time do mesmo nível do Ceará, se não for um pouquinho melhor. Então achei a cotação exagerada pro lado do Ceará, por mais que o Vasco seja sim um time que a gente tem um pezinho atrás e o Ceará seja forte em casa, as cotações estão dando favoritismo, porque é mais exagerado da minha visão. Para mim era uma linha aqui de Ceará ó, de 2,40, um DNB do Ceará aqui, 0,25, mas a linha de vencedor do jogo eu acho exagerado. Acho que o Ceará não ganha 6 de 10 para poder ser lucrativo em longo prazo aqui. Então eu vou no Vasco ou empate, e essas são as minhas dicas para esta terça-feira aqui do canal do Quero Apostar. Se você quiser, como eu falei, mais dica para esses jogos, melhores supercotações selecionadas, é só entrar no link do primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.